Boa noite, irmãos. Nós acabamos de estudar as epístolas de Paulo que ele escreveu durante as suas viagens missionárias. E a última que ele escreveu foi de Coríntios, onde ele escreveu a epístola aos Romanos. Depois disso, ele viajou e subiu a caminho de Jerusalém. Vejamos então aqui em Atos uma breve descrição dessa viagem que ele fez, que o acabou por levá-lo a Roma como prisioneiro. Vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 21, começando do versículo 18 a versículo 21, vê-se que ele então chegou dessa área de Jerusalém. Vê-se aí no versículo 18 que diz: e no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali, e havendo-os saudados, contou-lhes em detalhado, isto é, por miúdo, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E depois vê-se aí, ouvindo, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zeladores da lei. E depois, continuando, vemos aí, e já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. E depois diz que faremos, pois, em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faz, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto, toma estes contigo e santifica-te com eles, e faz por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creram dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da fornicação. E por isso os gentios não precisavam de ser circuncisos, mas os israelitas, os judeus, sim. E por isso eles, quando viram o que Deus tinha feito através de Paulo, como lemos no versículo 20, eles glorificaram ao Senhor. Depois, um bocadinho mais adiante, do versículo 27 a 33, vê-se onde houve este grande problema ou acusação falsa. Vejam aqui. E quando os 7 estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram a mão dele, de Paulo, clamando: homens israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Como vemos aqui, foi uma acusação falsa. Ora, o que é que eles estavam a referir? Ora, os judeus tinham feito uma divisão na área à volta do templo, uma divisão que não era da lei de Deus, de separar uma secção para os gentios e uma secção para os judeus ou israelitas. Essa é basicamente a acusação de que Paulo tinha levado os gentios para a área dos judeus nessa divisão que os homens tinham feito. Não era divisão bíblica. Ora, isso é mencionado na Epístola de Efésio, capítulo 2. Efésio é uma das epístolas que foi escritas da prisão,
E vemos aqui que ele faz referência a isso no capítulo 2 de Efésio, no versículo 14. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de todos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Essa é a parede de separação que os homens fizeram. Não foi uma parede que foi escrita ou instruída para ser estabelecida pela lei. Foi uma tradição judaica. Mas Paulo não levou os gentios para essa área que era só dos judeus, porque isso foi uma acusação falsa. Então, diz, que acabei de ler no versículo 28 de Atos 21, e diz assim: este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos, isto é, gentios, e profanou este lugar santo, naquela área que era dedicada aos judeus, de acordo com a tradição judaica. Porque antes tinham visto com ele na cidade Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E então procuraram matá-lo, como vem, e houve esta grande acusação, e depois vê-se no versículo 33, então aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E então vê-se aqui a acusação contra ele. Um bocadinho mais adiante, no capítulo 22, começando no versículo 24, vê-se assim: o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E por isso ele não foi açoitado. Porque ele disse: eu sou romano de nascimento. Um bocadinho mais adiante, no capítulo 24, vê-se que ele depois foi apresentado perante Félix. Vê-se aí no capítulo 24, do versículo 10 a versículo 22, vê-se a defesa, a maneira como Paulo pôs a sua defesa perante o Félix, o governador. E então isso veio a adiar a decisão do que aconteceria com ele. E depois vê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 24 e 25 de Atos 24, vê-se assim: e alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia. Ora, esta mulher dele era a sua terceira esposa. Veio com a sua esposa, possivelmente terceira, e então, que ela era judia. E então ele raciocinou com Félix, vê-se aí, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu-lhe: agora vai-te, e em tempo, tendo a oportunidade, te chamarei. E por isso vê-se que veja aqui no versículo 26, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Ele queria um suborno de Paulo e para que o soltasse. Está claro, Paulo não fez isso.
2 anos depois, vê-se aí no versículo 27, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. E vê-se aí que ele então ficou aí nessa prisão por bastante tempo. Ora, em Atos 23, versículo 11, mantenham o dedo em Atos 25, mas em Atos 23, versículo 11, Atos 23, versículo 11 diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E aqui vê-se que era o plano de Deus que Paulo fosse a Roma. Então vê-se aqui, continuando então em Atos capítulo 25, no versículo 13 até 26, versículo 32, vê-se então a defesa de Paulo perante o rei Agripa. E depois vê-se de Atos 27 e 28 até versículo 10, vê-se aí então a viagem de Paulo para Roma, incluindo o seu naufrágio, e então ele veio a chegar a Roma, que inclui nessa secção o que ele fez em Malta, o seu ministério em Malta. E depois no capítulo 28 de Atos, começando no versículo 16, vê-se aqui 28, versículo 16, e logo que chegámos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria, com o soldado que o guardava. Assim, Paulo foi autorizado a ficar numa habitação própria, digamos assim, uma prisão domiciliária, sendo guardado por um soldado. Isto é, algumas pessoas dizem que possivelmente ele ainda tinha correntes, e vê-se por algumas das maneiras que ele escreveu, ele disse que ele tinha estas correntes e provavelmente ele estava atado talvez a esse soldado numa casa e por isso estava imprisionado com essa prisão domiciliária. Vê-se então ao fim deste capítulo de Atos 28, versículo 30, vê-se aí Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E por isso vê-se que Paulo esteve nesta prisão domiciliária por cerca de 2 anos, possivelmente de 59 ou de 60 a 61 ou 62 depois de Cristo. Isto é, cerca de 30 anos depois de Cristo ter falecido. Paulo, como vemos, pregou o Evangelho do Reino de Deus e acerca de Jesus Cristo, e durante esse período ele escreveu as epístolas que nós chamamos as epístolas da prisão, isto é, Filemão, Efésios, Filipenses e Colossenses. Então vamos abordar nesta secção das epístolas da prisão, vamos abordar essas 4 epístolas nessa sequência. E por isso vamos começar com Filemão. Ora, Filemão era o destinatário desta carta e pode ser que ele era um ministro em Colossos, na igreja de Colossos, ou pelo menos ele era um pilar sólido na igreja de Colossos.
Ora, como veem aqui neste mapa que estou a mostrar agora, a área de Colossos, deixa cá ver, a mostrar aqui cuidadosamente, vemos aqui esta área de Colossos, porque ele, esta aqui a ver a terceira viagem missionária dele, que é esta gravura, mas estou aqui a usar este mapa simplesmente para mostrar que na área de Colossos havia 3 congregações, a Herápolis, Laodiceia e Colossos, e por isso a carta aos Colossenses também era para ser lida aos membros em Laodiceia. Igualmente menciona que houve uma carta que ele escreveu a Laodiceia, que era para ser lida pelos Colossenses, mas essa carta não está incluída nas epístolas que foram selecionadas para serem parte do Novo Testamento. E por isso a carta aos Colossenses é também direcionada à igreja de Laodiceia e por isso tem significado para, se começarmos a pensar acerca das cartas de Cristo a sétima carta de Cristo em Apocalipse 3, que é a Laodiceia, seria bom também estudar um pouco a carta aos Colossenses, porque é, digamos assim, aplicável também a Laodiceia. Mas continuando então, esta carta a Filemon foi escrita aproximadamente ao mesmo tempo que a carta aos Colossenses, que foi escrita em cerca do ano 60 depois de Cristo. Como disse, o Filemon poderia ter sido um ministro ou um pilar sólido na igreja de Colossos e era um homem bem-sucedido e com boas condições financeiras, digamos assim, abastado. E era dono do escravo Onésimo. E então vê-se assim, no versículo 18 de Filemon, vê-se assim, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo estava a dizer que provavelmente, vê-se aqui, ou provavelmente concluímos, que Onésimo provavelmente tinha, antes de ser convertido, tinha roubado algum dinheiro, possivelmente, de Filemon, e depois fugiu para Roma. E então Paulo está a dizer, põe na minha conta. É o que diz assim, põe, como diz aqui, põe na minha conta, isto é, eu pagarei. Se ele deve algum dinheiro, eu pagarei. E por isso vemos que Onésimo, possivelmente, da maneira que entendemos, ele fugiu para Roma, e pelo que entendemos é que quando Onésimo estava em Roma, ele foi convertido para vir a ser um cristão por causa da pregação de Paulo. Então vê-se aqui que a pregação de Paulo teve bom efeito na vida de Onésimo e Paulo, por causa disso, teve um grande, digamos assim, carinho ou valor ou apreço por Onésimo. E Paulo então decide que, conforme esta carta aos Colossenses foi enviada, ao mesmo tempo escreveu uma carta pessoal a Filemon, pedindo a Filemon a liberdade do escravo, para que este pudesse ajudá-lo no ministério. Ora, é importante entender o contexto da sociedade acerca da escravidão. A escravidão nessa era, isto é, no Império Romano, era muito generalizada. Talvez 1/3 da população eram escravos. Ora, comparado isso com a sociedade de hoje em dia a escravidão é algo que nos repugna muito profundamente. Mas naquela cultura a situação era diferente. Não é da maneira que nós pensamos de escravos, mas os escravos podiam ser médicos, músicos, professores,
artistas, bibliotecários, contabilistas, quer dizer, pessoas bem educadas. Mas porque eles tinham entrado em dívidas, é como hoje em dia as pessoas, por exemplo, usam muito dinheiro e usam o cartão de crédito e ficam em grandes dívidas e não conseguem pagar essas dívidas. As pessoas tinham ficado endividados e então se tornavam escravos daquela pessoa que ficou dono deles. E por isso esses escravos podiam ser comprados, podiam ser vendidos, podiam ser herdados quando o dono, por exemplo, falecia, ou trocados, um escravo pelo outro, ou confiscados para pagar dívidas que tinham ao seu patrão, ao seu senhor. Ora, estão a ver que a situação de escravidão é uma situação um bocadinho diferente do que talvez as pessoas pensem hoje em dia. Ora, o ponto é que o Novo Testamento, a Bíblia aqui no Novo Testamento, nunca ataca diretamente a escravidão. E por isso algumas pessoas perguntam, mas porquê? Mas porquê? Porque se estivesse a atacar a escravidão, poderiam ter surgido várias insurreições de escravos, por exemplo, motivadas pelo evangelho que se isso tivesse sido pregado, se isso tivesse sido um evangelho nesse período, e então a igreja teria sido brutalmente reprimida. E por isso então a mensagem do evangelho teria ficado irremediavelmente confundida com uma mensagem de uma reforma social. E por isso a mensagem do evangelho não era uma reforma social daquele tempo, mas era algo diferente, de que Cristo virá reinar no mundo da manhã para trazer paz ao mundo. E por isso, se no Novo Testamento, naquela era, tivessem por exemplo, Paulo e outros estivessem a atacar diretamente a escravidão, a igreja teria perseguida e completamente silenciada desde o início e não poderia fazer a obra. Por isso, o cristianismo minou os males da escravidão ao transformar o coração dos escravos e dos senhores. Por isso a intenção é: precisamos de mudar o coração dos escravos para trabalhar com cuidado pelos seus patrões e os patrões cuidarem daqueles que são os seus empregados, digamos assim. E isso vê-se, vamos ver alguns versículos que apoiam o que eu acabei de dizer. Primeiro em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há escravo nem livre, somos todos um, somos todos iguais. Vejam também em Efésios, capítulo 6, versículo 9. Efésios, capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, isto é, aqueles que são donos de escravos, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e para com ele não há acessão de pessoas. E por isso, não estejam a ameaçar o escravo. Todos estamos sob a autoridade de Deus. Vejam também em Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Colossenses, capítulo 4,
versículo 1. E vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade a vossos servos, isto é, os patrões, aos escravos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. E por isso, aos patrões, aos senhores, aos donos de escravos, dai aos escravos o que é justo e o que é equitativo, que é igual, trata todos de maneira respeitosa. Também vemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 a 2, diz assim: a todos os servos que estão debaixo de jugo, isto é, os escravos, estimem os seus senhores, que é os patrões de escravos, dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Versículo 2, e os que têm senhores crentes, se você é escravo, e você é crente, e o seu patrão também é crente, não os desprezem, porque são irmãos. Antes, os sirvam melhor. Por isso, se o seu patrão é um membro da igreja, você sirva esse patrão de maneira correta. Diz assim, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. E por isso está aqui a dizer aos escravos para respeitarem os seus patrões, os seus senhores, mesmo aqueles que são crentes, que são membros da igreja. E por isso, em conclusão, vemos aqui que o Novo Testamento, em vez de estar a exigir a abolição da escravidão, lembra-se que é uma coisa diferente do que é entendido hoje. Porquê? Porque era uma instituição tão enraizada, porque era um terço da população, cerca de um terço da população eram escravos. Então o Novo Testamento ensina como os senhores devem tratar os seus escravos e como os escravos devem responder aos seus senhores. E por isso é importante ver que aqui no Novo Testamento está a falar da transformação do coração, de como tratar um e como tratar o outro, como devemos tratar, como devemos atuar de uma maneira correta. Ora, esta carta de Filemon tem duas grandes lições. A primeira lição é o amor, o tacto, a diplomacia e a boa psicologia que Paulo usou para abordar o problema do escravo que tinha fugido. Por isso, como é que Paulo devia de falar a Onésimo para como ele se conduzir e como Paulo devia dizer o que Filemon devia fazer. Isto é, como ajudar um irmão. E assim, Paulo, na carta, podia ter escrito de uma forma, assim, digamos assim, mais brusca, mais forte, mas por outro lado, vejam, quando vamos aqui abordar esta carta de Filemon, vejam o carinho, o amor, o tacto, a diplomacia de como Paulo abordou o assunto. Isto é uma grande lição de diplomacia e de tacto e de amor para com ambos, o senhor, que era o dono do escravo, e o escravo. E depois, outra grande lição desta carta é a maneira, é a forma como Paulo está a dirigir a Filemon, isto é o patrão, isto é a maneira como ele se dirige a Filemon, e como ele encoraja Filemon a perdoar Onésimo. Vê-se aí a maneira como ele está a dizer a Filemon, olha, tens que perdoar Onésimo porque és um membro da igreja. Não diz isso desse modo. E por isso, estas duas lições são muito importantes para nós aprendermos como devemos ser um exemplo de como nos aproximarmos das outras pessoas,
Quando há algo que não esteja 100% correto ou que precise uma direção, há uma maneira correta, uma diplomacia, um tacto, um amor, um carinho de como abordar o assunto de uma forma que seja positiva. E assim Paulo não começa, nesta carta a Filemón, não começa por pedir ou pedindo a Filemón que liberte Onésimo, mas pede que o perdoe. E assim vê-se esta uma grande lição nesta carta. Ora, notem que há certas cartas, ou digamos assim, epístolas de Paulo, que foram dirigidas a pessoas e não a congregações. Essas cartas ou epístolas de Paulo que foram dirigidas a indivíduos são Filemón, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, e Tito. Essas são as 4 epístolas. Filemón, 1 e 2 Timóteo e Tito. São essas 4 cartas ou epístolas que são dirigidas a pessoas individualmente. Enquanto que as outras epístolas foram direcionadas à igreja. No entanto, os princípios que ele menciona na carta que escreveu a estes indivíduos, Filemón, Timóteo e Tito, estas cartas dirigidas a esses indivíduos têm lições para todos nós. E por isso aí vê-se que é bem possível que estas cartas foram escritas a ministros. Filemón era um ministro, Timóteo sabemos que era ministro e Tito era ministro. Então vamos ler, começando a ler no versículo 1 de Filemón. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, porque Timóteo foi mencionado aqui, dizer ao amado Filemón, nosso cooperador. Nosso cooperador. Isto é, possivelmente, ancião ou pessoa de autoridade na congregação. E vejam que aqui está um homem de idade, digamos assim, o velhote Paulo, agora prisioneiro, está a escrever uma carta a Filemón. Veja aqui no versículo 9. Todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, isto é, o velhote, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. E por isso está aqui Paulo dizer, olha, eu sou um velhote, estou agora um prisioneiro, e estou a escrever esta carta a ti. E por isso ele diz assim no versículo 1, ao amado Filemón, isto é, ao nosso amado irmão. Não está a escrever a Filemón e a dizer, olha, tu és um pecador porque tens escravos. Não está a dizer nada disso. Está a dizer ao nosso amado irmão. Está aqui uma pessoa de idade, agora prisioneiro, escrevendo uma carta com uma certa compaixão e simpatia a um amado irmão na fé. E versículo 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Áfia era provavelmente a esposa de Filemón, a armada irmã. Na Vulgata, na versão eslava, na versão alexandrina e outras, é considerada como a esposa de Filemón. Então ele disse a Filemón e a nossa amada Áfia, a tua esposa, e Arquipo, o nosso camarada, possivelmente um ministro da igreja ou na igreja de Colossos, que estava a ter a congregação, estavam a reunir-se, não num templo, digamos assim, entre aspas, ou num salão, mas na casa dele.
que está em tua casa. Veja em Colossenses capítulo 4, versículo 17. Colossenses capítulo 4, versículo 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Por isso, Arquipo era um ministro da igreja em Colossos, e aqui vê-se que esta carta foi escrita a Filemon, mas também era para ser comunicada aos irmãos nessa área. E por isso, a carta, embora seja endereçada diretamente a Filemon, não estava endereçada apenas a Filemon, mas a toda a congregação reunida na casa de Arquipo. E depois no versículo 3 diz: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a saudação habitual de Paulo. Nas epístolas de Paulo, que ele escreve, está a dizer sempre graça e paz. É sempre parte da saudação dele. Exceto nas epístolas ministeriais, 1 e 2 Timóteo e Tito, que ele diz não só graça e paz, mas também misericórdia, porque os ministros precisam de muita misericórdia. Continuando agora no versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E por isso vê-se aqui Paulo, mesmo estando na prisão, diante da sua possível morte, está a dizer: peça a Deus que intervenha na tua vida. Assim, lembro-me sempre de ti nas minhas orações. E não é que ele, em cada oração individual, que ele estava sempre a mencionar os mesmos nomes, mas ele mencionava Filemon constantemente, de uma maneira geral, nas suas orações. E por isso vê-se que Paulo tinha uma grande lista de intercessão de pessoas que ele orava por eles e por elas, que seria uma boa prática para todos nós termos. Versículo 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aqui vê-se o teu amor por todos os santos é bem conhecido. Ouvindo o teu amor é bem conhecido. Assim como a tua fé em Jesus. Vejam aqui uma construção gramatical muito importante nesta sequência. Porque nesta sequência, Paulo está a pôr o amor em primeiro lugar. E depois a fé. Notem bem, não sei se pensaram nisto. Porque teologicamente começa-se pela fé para crescermos e chegarmos ao amor. Não é? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Aqui vê-se, começando no versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé. Primeiro é a fé. Virtude. É a virtude, conhecimento. É o conhecimento, temperança. É a temperança, paciência. É a paciência, piedade. E no versículo 7, é a piedade, o amor fraternal. É o amor fraternal, o amor agape. E por isso, teologicamente, começa-se pela fé e chega-se ao amor. Mas continuando aqui em Filemon, versículo 5, ele começa do teu amor, assim como a tua fé. Vê-se aqui nesta sequência,
Paulo está a colocar o amor em primeiro lugar. Está a demonstrar que ele é Filemon, tem amor, e vê-se este tacto, este carinho, esta abordagem de Paulo para com Filemon. Mas agora repare, porque neste versículo, diz aqui, versículo 5, diz assim: ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aqui vê-se esta abordagem muito, digamos assim, como eu disse, muito, como é que é dizer, muito diplomática, com um bom tacto, porque ele está a dizer o amor com todos os santos. Ora, Onésimo é um desses santos. E por isso, sutilmente, ele está a dizer a Filemon, aplica esse amor para Onésimo. Versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Isto é, que a comunicação, que esta a compartilhação, esta comunhão da fé, esta generosidade para com os outros que vem da fé, que tenhas então a partilhar, tenhas a comunicar, a comunhar este carinho que vem da tua fé. Versículo 7, porque temos grande gozo, temos grande alegria. Gozo ou alegria aqui é da palavra cares, que é caris, que significa dávida, graça. Muitas vezes a palavra caris é traduzida como graça, também é traduzida como alegria ou ações de graças. E por isso vês, porque temos grande graça, grande alegria. E diz assim, e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. E por isso então está a dizer, esta alegria, esta felicidade, esta graça, que aqui temos grande graça, temos grande gozo, consolação do teu amor, porque isto está a alimentar a nossa alegria, a nossa felicidade, porque as nossas emoções estão entrelaçadas com este ato, esta consolação de carinho e de graça que tu tens. As entranhas dos santos foram recriadas, ou algumas traduções dizem reanimadas. Ora, é interessante que vemos aqui que Filemon tinha uma reputação, ou era conhecido como uma pessoa que ajudava os outros. Muitas pessoas tinham sido por ele ajudados, e por isso é que diz, as entranhas dos santos foram recriados. Isto é, ele era uma pessoa que tinha aberto a casa dele a vários irmãos, e aqui diz a ele, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. E assim vê-se aí que ele está a direcionar a Filemon de uma maneira muito cuidadosa e carinhosa, dizendo ao irmão, para ajudar a preparar o que ele vai dizer a seguir. Porque então no versículo 8 está aqui a começar o seu apelo, o seu pedido a favor de Onésimo. Desse versículo 8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Por isso está aqui. Ele começa a apelar por Onésimo. Basicamente, vê-se aqui que sabemos que ele era um apóstolo e ele poderia simplesmente estar a dizer: estou a dar uma ordem, estou a exigir
Mas em vez de Paulo, como apóstolo, fazer desse modo, dessa forma, Paulo está a suplicar, está a pedir com um pouco de carinho e tacto, digamos assim, uma psicologia de carinho e de amor. E então o seu apelo baseia-se no amor. Veja aqui no versículo 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Por isso vemos aqui o seu apelo, o seu pedido, baseia-se no amor, que é sincero, não é lisonja, não é algo errado, e ele, vê-se aqui, está seguindo o exemplo de Cristo. Por isso, você ler as cartas de Cristo às 7 igrejas, em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, vemos que estas cartas são com pontos positivos e depois dá uns pontos a encorajar essas igrejas a se arrependerem e a mudar. Mas começa primeiro com pontos positivos. E por isso aqui vê-se que Paulo está encorajando Filemão a fazer o que é correto perante os olhos de Deus. E por isso vê-se aqui, está aqui um ancião, com cerca de 60 anos ou mais, e com todos os sofrimentos que ele suportou. E, além disso, sendo um prisioneiro. E sabendo que, possivelmente, a morte dele estava à vista. E ele podia ter ordenado, mas ele está a dizer, eu prefiro simplesmente pedir-te. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Meu filho Onésimo é como um pai na fé, mesmo na prisão. Deus permitiu-me converter Onésimo, ajudar no processo da conversão de Onésimo. Onésimo ficou convertido e por isso ele, entre aspas, gerou, enquanto estava na prisão, este filho espiritual, digamos assim. Então vê-se aqui no versículo 11, aqui vê-se um jogo de palavras. É importante tomar nota deste jogo de palavras aqui. O qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e tu tornarei a enviar. Porquê? Aqui está a dizer que Onésimo foi inútil, ineficaz, por implicação, sem proveito. Porquê? Porque acabou de roubar coisas de ti e coisas assim. Mas agora, a ti e a mim, muito útil. Isto é, aproveitável, pronto a ser usado, de grande valor, lucrativo. Ora, o jogo de palavras é que o nome Onésimo significa lucrativo, proveitoso. E por isso agora ele é útil, é lucrativo, é proveitoso para ti e para mim. Era inútil, mas agora é Onésimo, é útil. Vê-se esse jogo de palavras aqui no versículo 11. Versículo 12. E tu torna a recebê-lo como às minhas entranhas. Estou a enviá-lo de volta, okay? Recebe-me, trata-o como se estivesses a tratar a mim. Torna a recebê-lo como se estivesses a tratar a mim, como às minhas entranhas. Versículo 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Quer dizer, eu desejava que ele ficasse aqui comigo. Mas por ti, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Por isso ele estava a dizer, não, eu não quis fazer desse modo, por isso estou a enviá-lo a ti, para não ser que eu fique com ele e por isso tens que agora
me dar esse escravo a mim como uma obrigação. Não, mas estou a enviar a ti para a tua vontade. Te dar a possibilidade de fazeres o que o Espírito de Deus, da maneira que Cristo pensa fazer, da maneira correta. Por isso, quem deve estar a motivar-te a ti, Filemón, é o Espírito de Deus. Por isso somos guiados pelo Espírito de Deus. E assim está a dizer, olha, não quis fazer sem o teu parecer, mas que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Tu agora, voluntariamente, decide o que deves fazer com Onésimo. Versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Talvez isso tenha acontecido pela mão de Deus. Vejam, por exemplo, o exemplo de José, no período em que ele foi para o Egito, foi como prisioneiro, mas isso tornou-se uma benção. E quem sabe se isto seria também uma benção. Versículo 16. Não já como servo antes, mas mais do que servo, como irmão amado, particularmente a mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E por isso agora, Paulo está a dizer, no plano espiritual, ele é igual. Somos todos iguais. Ele é um irmão amado. Esta é a chave. Somos todos filhos de Deus à imagem de Deus. Esta é uma chave muito importante. Versículo 17. Assim, pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Recebe-o como se estivesse a receber a mim. E, versículo 18. Se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. Eu pagarei. Se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Mas lembra-te, tu me deves muito. Tu me deves muito. E por isso dizer, olha, se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Mas lembra-te que me deves muito também. E vê-se aqui esta maneira muito inteligente de, como Paulo, enviar este escravo a Filemón de volta. Sim, irmão, versículo 20, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Isto é, tenha certeza que vais fazer o que é correto. Ele está a ver aqui, ele está a dizer, eu sei que vais fazer o que é correto. Versículo 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu peço, do que eu digo. Por isso tenha certeza que farás muito mais do que eu estou a pedir-te. Vê-se aí este tato, esta maneira, esta abordagem de Paulo, muito esperta. E depois ele, concluindo aqui no versículo 22, diz, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Isto é, eu acho que vou sair da prisão, tenho esperança, e quando sair da prisão, eu venho visitar a você. E por isso, prepara-me um quarto, uma pousada, para eu estar em tua casa, quando eu for aí, quando sair da prisão, porque eu vou-te visitar. Versículo 23. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. E também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Assim vê se ele está a dar cumprimentos a várias pessoas.
E depois diz, a graça do nosso Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. E aqui vê-se que o vosso espírito não é com o teu espírito, mas com o vosso espírito. Isto é no plural, em grego e também em português, o vosso espírito. E assim isto está a apontar que não era só uma carta escrita a Filemón, mas que esta carta também foi endereçada, foi escrita para ser lida por outras pessoas além de Filemón, isto é, o vosso espírito. E assim vemos, irmãos, que, como eu mencionei anteriormente, conforme concluímos o estudo desta epístola a Filemón, esta epístola, esta carta encerra duas grandes lições. Em primeiro, o amor, o tato, a diplomacia que Paulo usou para abordar o tema do escravo fugitivo, e também, em segundo lugar, a forma como Paulo se dirige a Filemón e o está a encorajar a perdoar Onésimo. E aqui, irmãos e irmãs, vemos nesta epístola um exemplo de como devemos nos aproximar dos outros.